A dor transforma, e nas profundezas da carne algo mais antigo do que o próprio tempo se esconde, esperando ser libertado. Desde o primeiro momento em que cheguei à cidade de São Valentim, algo estava errado. Não o tipo de errado que você percebe imediatamente. Não era a ausência de som ou a quietude nos olhares dos moradores, mas uma tensão indescritível que parecia prender o ar, sufocante, como se até mesmo a cidade não quisesse ser vista. Eu, Daniel Vasconcelos, jornalista investigativo, fui enviado para cobrir os desaparecimentos recentes na região. Sumiços que, segundo boatos, deixavam um rastro de corpos mutilados, cicatrizados de maneiras tão grotescas que pareciam criações de um escultor lunático. Ao descer do ônibus na pequena praça da cidade, o silêncio foi o primeiro a me recepcionar. Não havia vento, e as poucas pessoas que andavam pelas ruas mantinham os olhos baixos, como se temessem ser notados. Puxei minha mochila para mais perto e comecei a caminhar em direção à pensão onde ficaria hospedado. As luzes amarelas dos postes lançavam sombras alongadas, e à medida que eu me aproximava, senti uma presença invisível, algo que não fazia sentido. Ainda assim, segui em frente. O peso da minha câmera e dos cadernos me lembrava que eu tinha uma missão. O que não sabia na época era que esta seria muito mais do que uma investigação. Assim que cheguei à pensão, a dona do lugar me recebeu com uma expressão que misturava alívio e pavor. Seu nome era Dona Marta, uma mulher de cabelos grisalhos e aparência cansada, mas com uma força interior que transparecia em seus olhos. Jornalista, né? Perguntou sem esconder o tom de preocupação. Sim, estou aqui para escrever sobre os desaparecimentos. Parece que a coisa é séria, não? Ela me lançou um olhar duro, quase acusador. Coisa séria. Você não faz ideia do que está se metendo. Algo no tom dela me deixou desconfortável, mas continuei. Então, o que você pode me contar sobre os desaparecimentos? Perguntei, enquanto assinava o livro de hóspedes. Ela hesitou, olhando em volta, como se alguém pudesse estar escutando. Finalmente ela se aproximou e murmurou. Não são só desaparecimentos. As pessoas voltam, mas nunca como eram antes. Se eu fosse você, iria embora, enquanto pode. As palavras dela eram carregadas de um medo palpável. Mas eu não vim até aqui para fugir. Ela me levou ao quarto e me deixou sozinho. Mas sua advertência ecoava em minha cabeça. O que poderia estar acontecendo nessa cidade? Mais tarde naquela noite, fui até o único bar local, procurando por respostas. O lugar estava quase vazio, exceto por algumas figuras sombrias nos cantos, com copos nas mãos e olhares pesados. A atmosfera ali era tão opressora quanto na pensão, mas resolvi me sentar no balcão. Pedi uma cerveja e esperei. Foi quando um homem se aproximou, aparentemente bêbado, mas com uma lucidez estranha nos olhos. Você é o forasteiro que veio investigar, né? Disse ele com um sorriso torto. Meu nome é Elias. Assenti, curioso. Sim, sou jornalista. Estou aqui para entender o que está acontecendo na cidade. Dizem que as pessoas estão sumindo e voltando diferentes. Ele deu uma risada seca, como se eu tivesse contado uma piada de mau gosto. Diferentes, isso é pouco. Ele abaixou a voz, inclinando-se mais perto. Eles voltam marcados, com cicatrizes, entendeu? Cicatrizes que não são só marcas na pele. Meu interesse aumentou. Peguei meu gravador, pronto para anotar qualquer detalhe. O que você quer dizer com não são só marcas? Elias olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém escutava. A tensão em seu rosto aumentou. Ele se aproximou ainda mais, sussurrando. Elas se movem. As cicatrizes não ficam paradas. Elas têm vida própria, e o que quer que as causou ainda está lá dentro. O que ele estava dizendo era absurdo, mas o medo nos olhos de Elias era real. Mesmo bêbado, ele não estava inventando aquilo. E você, viu essas pessoas? Ele deu outro gole em sua bebida, seus dedos trêmulos. Eu fui uma delas. Fui pego. Fiquei desaparecido por 2 semanas. Quando voltei, eles me encontraram na floresta, coberto de cicatrizes, mas sem lembrar de nada. Só sei que algo foi deixado em mim. Algo que nunca foi embora. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Elias começou a levantar a camisa, revelando uma rede de cicatrizes intricadas que cobriam sua pele como uma teia de aranha. As marcas eram profundas, mas perfeitamente delineadas, como se tivessem sido feitas por mãos habilidosas. Mas havia algo mais. As cicatrizes pareciam pulsar. Era sutil, mas inegável. Elas se moviam levemente, quase como se estivessem respirando. Você precisa sair daqui, enquanto ainda pode. Sua voz tremeu, desesperada. O que aconteceu comigo vai acontecer com você. Eles vão te marcar.
Vão abrir seu corpo como se fosse um livro, e quando terminarem você não será mais você. Levantei-me com o estômago revirando. Estava claro que Elias acreditava em cada palavra, mas o que ele descrevia era impossível. Ou era o que eu achava até então. Voltei para a pensão, com as palavras dele ecoando na minha mente. Eles vão te marcar. Quem eram eles? E o que queriam? Enquanto tentava dormir, os gritos de Elias não me deixavam em paz. Eu tinha vindo em busca de respostas sobre desaparecimentos, mas a verdade era que estava encontrando algo muito mais profundo. E assustador. Mais tarde naquela noite, uma batida forte na janela me acordou. O relógio marcava 3 da manhã. O som vinha da floresta além da cidade. Uma batida rítmica, como se algo estivesse chamando. Levantei-me da cama, minha mente ainda turva, mas sentindo um impulso irresistível de abrir a janela. O vento soprou frio e de repente eu vi. No meio da floresta, além do limite da cidade, uma luz fraca oscilando no horizonte. Uma fogueira? Ou algo mais? Eu sabia que deveria ignorar aquilo, voltar para a cama e esperar o amanhecer. Mas uma parte de mim, aquela parte que sempre busca respostas, me forçou a calçar os sapatos e sair. O caminho até a floresta parecia mais longo do que eu lembrava, e a cidade estava mergulhada em um silêncio mortal. Nada se movia, nem mesmo o vento. Quando me aproximei da entrada da floresta, vi algo que me fez parar bruscamente. No chão, perto da margem da estrada, uma marca estava gravada na terra. Era uma cicatriz longa e sinuosa, como se a própria terra tivesse sido aberta e costurada de volta. Ela pulsava lentamente, como se estivesse viva. E então, de repente, um sussurro. Está pronto para ser marcado? Virei-me bruscamente, o coração batendo rápido. Mas não havia ninguém. Apenas as árvores, imóveis, observando em silêncio. As marcas na pele não são apenas cicatrizes. Elas são portais entre o que somos e o que podemos nos tornar. Era como se a floresta respirasse. Cada árvore, cada folha, cada ramo torcido parecia estar vivo de uma forma que eu nunca havia percebido antes. Enquanto eu ficava ali parado, com um sussurro ainda ecoando na minha mente, o medo se misturava com uma curiosidade insaciável. Algo além do racional me chamava. Algo mais profundo do que o medo do desconhecido. O desejo de ver o que estava escondido. Talvez isso fosse o que me mantivesse em movimento, mesmo quando minha mente gritava para voltar. Meus pés se moveram sem minha permissão. A luz fraca, oscilante no horizonte, servia como uma espécie de farol macabro. Cada passo em direção à floresta me fazia sentir mais deslocado, como se o mundo ao meu redor estivesse se desfazendo em uma paisagem de pesadelo. O sussurro continuava, às vezes alto, às vezes apenas uma vibração na minha pele. Era uma linguagem que eu não compreendia completamente, mas que, de alguma forma, fazia sentido. Como se as palavras não fossem feitas para serem ouvidas, mas sim sentidas. Caminhei mais fundo na floresta, até que a cidade de São Valentim ficou para trás, engolida pela escuridão. Não havia som além do farfalhar das folhas e do meu próprio coração batendo alto no peito. Senti uma presença ao meu redor, mas não vi nada. E foi então que percebi algo terrivelmente errado. A floresta parecia se fechar atrás de mim. As árvores que eu havia acabado de passar agora estavam mais próximas, como se movessem sem serem vistas. O chão sob meus pés estava coberto por uma camada de folhas mortas, mas à medida que avançava, comecei a ver algo diferente. O solo, que antes era apenas terra e raízes, agora estava marcado por cicatrizes profundas, como as que Elias me mostrou. Mas estas não eram feitas na pele. Eram cicatrizes na própria terra, abertas e costuradas de volta com uma precisão grotesca. E então, ouvi novamente. Você está quase lá. O sussurro voltou, dessa vez mais claro, mais próximo. Segui a trilha das cicatrizes, até que a luz que antes parecia distante, estava agora bem na minha frente. E foi quando os vi. No centro de uma clareira, cercada por árvores grotescamente distorcidas, uma fogueira ardia. Ao redor dela, havia figuras encapuzadas. Seus mantos negros pareciam absorver a pouca luz ao redor como buracos na própria realidade. Os corpos, deformados e contorcidos, pareciam reflexos de algo que não deveria existir. E as cicatrizes, cicatrizes, elas estavam por toda parte. Cada uma daquelas figuras era marcada, sua carne torcia-se e moldava-se em formas inumanas. Eu sabia que precisava sair dali, que aquele lugar não era para mim. Mas uma força invisível me manteve imóvel. Uma voz interior, ou talvez fosse o próprio lugar, me dizia que eu precisava assistir. Que eu precisava entender. Uma das figuras se moveu para o centro do círculo.
Seu manto escorregou de seus ombros, revelando um corpo horrivelmente desfigurado. Não eram apenas cicatrizes. A pele daquela criatura parecia estar viva, se contorcendo, se abrindo e fechando, como se a carne tivesse sido moldada por uma entidade além da compreensão humana. Quando ele falou, sua voz soou como um lamento vindo das profundezas de um pesadelo. A forma quebrada deseja mais. As palavras ecoaram na clareira, e o silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. As outras figuras se aproximaram, e então começou. O culto começou a se mutilar, cada um deles abrindo sua própria carne com lâminas que brilhavam à luz da fogueira. Mas não havia dor em seus rostos, apenas êxtase. Era como se a dor os levasse a algum tipo de transcendência, um lugar onde o sofrimento era a chave para algo muito maior. Enquanto observava em horror crescente, algo chamou minha atenção. Entre os membros do culto, uma nova figura estava sendo trazida para o círculo. Seus gritos cortavam o ar como lâminas, e reconheci a voz antes mesmo de ver o rosto. Era Elias. Eles o arrastaram para o centro da clareira, suas mãos deformadas segurando-o com força. Elias estava coberto de sangue e suor, suas roupas rasgadas, e as cicatrizes em seu corpo agora pulsavam, como se algo vivo estivesse dentro dele, tentando escapar. Ele lutava com todas as forças, mas era inútil. Não, por favor, ele gritava. Eu fiz o que vocês pediram, eu voltei, eu trouxe ele, meu coração parou. Ele estava falando de mim. Era por isso que Elias havia me contado sobre as cicatrizes, sobre o culto. Ele não estava me avisando, ele estava me atraindo. Os membros do culto o jogaram no chão e então, sem aviso, começaram a cortar sua pele. Mas não era uma violência comum. Era meticuloso, quase ritualístico. As lâminas deslizavam por sua carne com precisão, e as cicatrizes que se formavam brilhavam à luz da fogueira, como se estivessem ganhando vida. Elias gritou, mas seus gritos foram abafados pelo coro dos cultistas, que agora recitavam cânticos em uma língua antiga, incompreensível. Enquanto o ritual continuava, algo começou a acontecer. As cicatrizes em Elias começaram a se abrir mais, mas desta vez algo estava saindo delas. Era uma substância viscosa, escura e com um cheiro que queimava minhas narinas. Aos poucos, a substância começou a tomar forma, e foi então que eu vi. A forma quebrada. Não era algo que eu pudesse descrever completamente. Ela estava além da carne, além da compreensão. Suas partes eram uma mistura de carne e vazio, como se sua existência fosse um erro, uma distorção na realidade. E à medida que ela emergia do corpo de Elias, eu percebi que não havia volta. A forma quebrada estava ali, e o culto estava preparando-a para tomar o controle. Eu precisava fazer algo. Correr, lutar, qualquer coisa. Mas enquanto tentava dar um passo para trás, senti algo me puxar. Olhei para o meu braço e vi, horrorizado, que minha própria pele começava a se abrir. As cicatrizes invisíveis, aquelas que Elias havia mencionado, estavam se revelando em mim. Elas começavam a pulsar, assim como as de Elias. Eu estava marcado. E então, senti a presença atrás de mim. Era o líder do culto, aquele que havia falado antes. Sua mão pousou em meu ombro e quando me virei, vi que seu rosto era um mosaico de carne e cicatrizes, sua boca um sorriso torcido. Bem-vindo, Daniel. Agora você faz parte da forma quebrada. Antes que eu pudesse reagir, fui puxado para o círculo. Minhas cicatrizes começaram a queimar, e uma dor indescritível tomou conta de mim. Mas, em algum lugar no meio daquele inferno, eu entendi. A dor não era apenas sofrimento. Era a chave para um novo tipo de existência. Algo estava me transformando, moldando-me de dentro para fora. E quando a dor finalmente parou, eu não era mais o mesmo. A forma quebrada agora fazia parte de mim. A dor é a chave, mas o que ela destranca é muito mais terrível do que a simples agonia. Naquele momento, o mundo ao meu redor se reduziu a uma única verdade inescapável. Eu estava marcado. Não apenas com cicatrizes na carne, mas com algo muito mais profundo. Algo que penetrava minha alma. A forma quebrada não era apenas uma entidade, não era apenas algo que existia fora de nós, ela era parte de todos nós. E agora sua influência começava a tomar forma dentro de mim, rasgando minha realidade em tiras. Quando olhei para minha própria pele, pude ver as cicatrizes que não estavam lá antes, se contorcendo como serpentes sob a superfície. Era um movimento sutil, mas inegável. Cada marca parecia uma linha viva, um caminho traçado para algo muito além da minha compreensão. Meu corpo se tornava um mapa da dor, uma inscrição viva de um horror que ainda não tinha mostrado sua verdadeira face. O líder do culto, aquele ser deformado pela transformação, se aproximou de mim.
Seu sorriso torto e os olhos vazios me diziam que ele estava esperando esse momento há muito tempo. Ele tocou as cicatrizes no meu braço e eu senti como se uma corrente elétrica percorresse minha espinha. Você sente isso? Ele sussurrou. A forma quebrada está dentro de você agora. E não há volta. A partir deste momento você se tornará parte de nós. Parte dela. As palavras dele cravaram-se em minha mente como garras afiadas. Mas havia algo mais. Uma verdade que eu não estava pronto para encarar. Eu já não era o Daniel Vasconcelos que havia chegado a essa cidade. Algo em mim estava mudando, se retorcendo, buscando escapar da forma que eu conhecia. A dor que antes parecia apenas física, agora começava a corroer minha própria identidade. A fogueira no centro da clareira crepitava, lançando sombras grotescas ao redor de nós. As cicatrizes nos corpos dos cultistas pareciam brilhar em sincronia com a chama, como se a própria dor fosse uma forma de adoração àquela entidade imensurável. Mas o pior ainda estava por vir. Agora, o líder disse, levantando suas mãos para o céu escuro, testemunhe o nascimento completo da forma quebrada. Antes que eu pudesse reagir, o ar ao redor da fogueira começou a distorcer. Era como se a realidade estivesse se contorcendo sobre si mesma, dobrando em ângulos impossíveis. O próprio espaço parecia se desintegrar, à medida que as cicatrizes no chão se abriram ainda mais, como feridas vivas, exalando uma luz negra e densa. Uma vibração profunda e constante encheu o ar, e eu soube naquele momento que algo estava surgindo de dentro daquelas cicatrizes, algo terrível e antigo. As sombras ao redor da fogueira começaram a ganhar forma. Elas não eram simplesmente escuridão, mas entidades feitas de carne e sofrimento. Seus corpos eram distorcidos, torcidos em formas impossíveis, e seus rostos, ou o que restava deles, eram moldados pela dor. Cicatrizes não eram apenas marcas, eram portais. E o que estava atravessando aqueles portais não era humano, mas algo que existia apenas nas profundezas mais escuras da psique. E então, ela apareceu. A forma quebrada, aquela entidade mal formada, surgia das sombras, erguendo-se das cicatrizes na terra como um deus esquecido e enfurecido. Sua forma não tinha uma lógica definida. Era uma massa de carne e vazio, uma presença que parecia consumir a luz ao redor e deformar o próprio ar. Seus membros eram longos e tortuosos, e sua pele, se é que se podia chamar aquilo de pele, era composta de cicatrizes que se moviam incessantemente, como se tentassem escapar do corpo. O líder do culto caiu de joelhos diante da entidade, seus olhos brilhando com uma devoção insana. A forma quebrada renasce, ele gritou, a voz cheia de êxtase. Ela nos escolheu. Mas enquanto ele se ajoelhava em adoração, eu sentia algo muito diferente. Meu corpo estava em convulsão. As cicatrizes em mim queimavam como fogo, e senti que estava sendo puxado. Puxado para dentro de algo que não era apenas físico, mas mental. Meu corpo estava sendo consumido, transformado em algo que eu não entendia. Tentei lutar, tentei me agarrar a algum vestígio de minha humanidade. Mas quanto mais eu lutava, mais fraco eu ficava. A forma quebrada estava dentro de mim, e estava me moldando, me reformando de acordo com seu próprio design distorcido. Você é parte dela agora, Daniel, o líder disse com um sorriso de triunfo no rosto. Não há como escapar. Ela consome tudo, até mesmo o que chamamos de realidade. Enquanto ele falava, a própria clareira começou a se desintegrar. As árvores ao nosso redor torciam-se em formas irreconhecíveis. Os rostos dos cultistas derretiam, deformavam-se, suas próprias cicatrizes engolindo suas identidades. E no centro de tudo isso, a forma quebrada crescia, expandindo-se para além de qualquer compreensão. Eu sabia que se não fizesse algo seria consumido completamente. E então, em meio à dor e ao terror, algo despertou dentro de mim. Uma pequena faísca de vontade. Eu ainda estava lá. O que quer que a forma estivesse tentando fazer comigo, não havia apagado quem eu era. Com um esforço monumental, puxei meu braço, onde as cicatrizes ainda pulsavam. Usei toda a minha força restante para agarrar uma pedra afiada do chão. Sem pensar, sem hesitar, comecei a cortar as cicatrizes em meu próprio braço. A dor era excruciante, mas com cada golpe, senti o controle da forma quebrada enfraquecer. Não! O líder do culto gritou, percebendo o que eu estava fazendo. Ela te escolheu, você não pode escapar. Mas eu sabia que aquela era a minha única chance. Continuei cortando, abrindo minha própria carne, recusando-me a deixar que a entidade tomasse conta. E então, com um último golpe desesperado, as cicatrizes pararam de pulsar. A dor ainda estava lá, mas algo dentro de mim havia sido quebrado.
e paradoxalmente foi isso que me libertou. A forma quebrada, que antes parecia invencível, começou a recuar. Seus membros se torceram em agonia, e as sombras ao seu redor começaram a desvanecer. A clareira que antes parecia estar sendo consumida pela entidade, começou a voltar ao normal. O líder do culto olhou para mim com horror e descrença. Não, isso não pode, ela não pode ser derrotada. Mas não era sobre derrotar. Era sobre resistir. A forma quebrada podia moldar a carne, mas não podia tocar a alma, a menos que eu permitisse. E eu não permiti. Quando a forma quebrada finalmente desapareceu, deixando apenas o vazio atrás, eu caí de joelhos, exausto, coberto de sangue. O culto estava destruído, seus membros reduzidos a cascas vazias, suas cicatrizes agora marcas mortas. A clareira estava em silêncio, e pela primeira vez desde que cheguei a São Valentim, o ar parecia respirável. Eu sobrevivi, mas sabia que aquilo não era o fim. A forma quebrada era antiga, eterna. Ela não havia sido destruída, apenas contida. E enquanto eu deixava a floresta para trás, sabia que o ciclo continuaria. Sempre haveria alguém atraído pelas cicatrizes, pelas promessas de transcendência por meio da dor. E sempre haveria aqueles que acreditavam que podiam moldar a realidade ao seu desejo. Mas eu havia resistido. E por enquanto, isso era o suficiente. A carne guarda mais segredos do que os ossos podem suportar. No final, o corpo é o templo e o cárcere do que nunca deveríamos tocar. Eu voltei da clareira coberto de sangue e cicatrizes que nunca desapareceriam. Mas o pior ainda estava por vir. São Valentim, aquela cidade isolada e esquecida, tinha suas garras em mim. Eu podia sentir. A forma quebrada não me deixaria tão facilmente. Não depois do que eu havia presenciado. Não depois do que eu havia feito. Quando voltei para o centro da cidade, os rostos dos moradores me encaravam com uma mistura de reconhecimento e condenação. Eu não era mais um forasteiro aos olhos deles. Não. Agora, eu era parte da cidade, ligado a ela por laços que não podiam ser desfeitos. Suas cicatrizes invisíveis estavam em todos os lugares. E por trás de cada olhar que eles me lançavam, havia um entendimento silencioso. Eles sabiam o que eu tinha visto. Eles sabiam que eu havia libertado. A cidade estava estranhamente quieta. O vento que sempre parecia carregar sussurros agora estava imóvel, como se a própria brisa estivesse aguardando o desenrolar do que estava por vir. As casas decrépitas que antes pareciam abandonadas agora pareciam mais vivas. Não com a presença de pessoas, mas com algo mais sombrio, algo latente e aguardando. Quando cheguei à antiga pensão onde estava hospedado, uma figura estava esperando por mim. Elias. Mas ele não era o mesmo homem que eu havia conhecido antes. Suas cicatrizes, que antes eram sutis, agora dominavam sua pele, entrelaçando-se em um padrão grotesco que parecia pulsar à medida que ele respirava. Seus olhos, que um dia tiveram um brilho de desespero, agora eram apenas poços escuros de vazio. Está feito, ele disse, sua voz grave e quase reverente. Você sobreviveu, mas não venceu. A forma quebrada, ela ainda está com você. Eu olhei para as cicatrizes em meu próprio corpo, sentindo um movimento sutil sob a pele, como se algo estivesse vivo ali dentro. Elias se aproximou, levantando sua mão marcada e segurando meu braço. Seus dedos eram frios, mas o toque fez as cicatrizes queimarem como fogo. Você sabe o que precisa fazer, não é? Ele continuou com um sorriso doentio. Ela precisa de um recipiente. E agora, você é o escolhido. Antes que eu pudesse reagir, Elias puxou-me para dentro da pensão. Ele me levou por um corredor escuro, onde o ar parecia pesado, denso, como se a própria atmosfera estivesse carregada de medo. A cada passo, meu corpo ficava mais pesado, como se algo estivesse puxando minha alma para dentro de si mesma, dobrando-me ao meio. Quando chegamos ao porão da pensão, eu soube. Era ali que tudo terminaria. As paredes estavam cobertas por símbolos antigos, inscrições esculpidas na pedra como cicatrizes na carne do próprio edifício. E no centro, uma mesa de pedra manchada de sangue seco e suor. O ar cheirava a ferro e algo antigo. Deite-se, Elias disse, sua voz agora fria e desprovida de emoção. Eu não queria obedecer, mas minhas pernas se moveram por conta própria. Eu me deitei na mesa de pedra, sentindo o frio penetrar minha pele. As cicatrizes em meu corpo pulsavam, como se algo dentro delas estivesse tentando escapar. Elias começou a murmurar em uma língua que eu não conhecia, mas as palavras eram como lâminas cortando o ar. O som reverberava nas paredes e as inscrições começaram a brilhar com uma luz fraca e pulsante. A forma quebrada precisa de um corpo, ele disse, olhando diretamente para mim.
Você não é o primeiro a carregar essa maldição, nem será o último. Eu queria gritar, queria correr, mas não conseguia me mover. Minhas cicatrizes começaram a se abrir, lentamente, como bocas famintas. O sangue começou a escorrer delas, mas não era apenas sangue. Havia algo mais. Algo denso, negro e vivo. Ele rastejava pela minha pele, se torcendo, se moldando, tentando escapar de mim e ao mesmo tempo me consumir. E então ela apareceu. A forma quebrada, aquela entidade monstruosa que eu havia visto na clareira, começou a se manifestar no quarto. Não mais uma presença incorpórea, ela agora tomava forma física diante de mim. Sua carne, se é que se podia chamar aquilo de carne, era um amontoado de cicatrizes e sombras. Seus membros eram longos, disformes, e sua face era um vazio absoluto, um buraco que sugava a luz ao redor. Elias se ajoelhou diante dela, sussurrando palavras que não conseguia entender. E então a forma olhou para mim, não com olhos, mas com algo mais profundo. Era como se sua presença estivesse perfurando minha mente, invadindo meus pensamentos, minha alma. Ela precisa de você, Daniel. Elias disse, sua voz agora um eco distante. Você será seu novo corpo, sua nova forma. Eu senti minha própria carne começar a ceder. As cicatrizes, agora completamente abertas, começavam a devorar meu corpo de dentro para fora. Era como se eu estivesse sendo consumido por mim mesmo, como se algo estivesse me desmantelando pedaço por pedaço. A dor era insuportável, mas havia algo mais além da dor. Uma sensação de libertação, de transcendência. Eu não sabia se estava morrendo ou se tornando algo mais. Algo inumano. No momento em que eu estava prestes a ser consumido, algo mudou. A forma quebrada hesitou. Ela olhou para mim, e por um momento eu senti algo que não esperava. Dúvida. Talvez fosse a fraqueza em mim, ou talvez ela não estivesse completa, mas eu sabia que aquela hesitação era minha única chance. Com a força que me restava, eu levantei minha mão e agarrei uma das lâminas rituais que Elias havia colocado na mesa. A lâmina estava fria ao toque, e eu soube imediatamente o que precisava fazer. Com um movimento rápido, enfiei a lâmina em uma das cicatrizes mais profundas do meu peito. A dor foi explosiva, mas também libertadora. O sangue jorrou, e as cicatrizes começaram a se fechar, expulsando a substância negra que tentava tomar conta de mim. A forma gritou, um som que não era humano nem animal, mas algo além do entendimento. Ela se contorceu, sua sombra se dissipando, suas cicatrizes começando a desmoronar. Elias gritou, seu rosto agora uma máscara de puro desespero. Ele tentou me impedir, mas era tarde demais. A forma quebrada estava se desfazendo, sua conexão com a minha carne sendo rompida. A lâmina, agora cravada profundamente em meu peito, havia quebrado o vínculo. Quando tudo terminou, a sala estava em silêncio. Elias estava no chão, imóvel, seu corpo coberto de cicatrizes que agora pareciam mortas, sem vida. A forma quebrada havia desaparecido, dissolvida no ar como fumaça. Eu me levantei, sentindo a dor ainda pulsar no meu corpo. Mas as cicatrizes, elas estavam seladas. Eu havia sobrevivido. Mas sabia que aquilo não era o fim. A forma ainda estava lá fora, esperando seu próximo momento, seu próximo recipiente. Quando saí da cidade de São Valentim, olhei para trás uma última vez. As cicatrizes poderiam ter desaparecido, mas a verdade permanecia. Há horrores que não podem ser destruídos, apenas adiados. E eu sabia que, um dia, a forma quebrada voltaria.